Então, antes de começar a pregar, eu quero que você entenda que pregar para quem nos ama é muito fácil. Pregar para quem quer o nosso bem é muito fácil. Pregar para quem é neutro, para quem nunca nos fez o bem, nem nos fez o mal, é muito fácil. Pregar para quem nunca nos ofendeu, feriu o nosso caráter, denegriu a nossa imagem, tocou na nossa honra, é muito fácil. Pregar para quem anda conosco é muito fácil. E mesmo sendo fácil pregar para esse tipo de pessoa, muitas vezes nós não pregamos para esse tipo de pessoas. E eu disse outro dia que às vezes nós cometemos um pecado, que é o pecado da falta de participação. Nós nos colocamos neutro diante da situação. Às vezes nós ficamos completamente frios. Nós estamos vendo a pessoa caminhar para o inferno e nós não conseguimos liberar uma palavra de salvação para aquela pessoa. Nós não confrontamos aquela pessoa. O pecado que eu chamei de pecado da omissão. Quando aquele homem estava caído à beira do caminho e o bom samaritano o recolheu, curou as suas feridas, pagou a sua estadia, pediu medicamento para ele. A Bíblia diz que antes do samaritano passou levita, passou os religiosos, e eles se omitiram. Ninguém manifestou uma palavra de salvação para aquele homem que estava à beira do caminho. E nós muitas vezes taxamos como pecado, e é pecado, o adultério, a prostituição, a imoralidade é pecado, é condenável, abominável diante de Deus. Mas às vezes nós cometemos o pecado da omissão, negamos a salvação para quem necessita dela. E nesta manhã eu quero te convidar para um diálogo muito sério. Às vezes nós estamos convivendo com alguém e esse alguém está caminhando para o inferno. Os dias estão passando, essa pessoa está destinada para a condenação, mas porque nós somos amigos dessa pessoa, porque nós temos uma amizade, nós não vamos confrontar essa pessoa. Muitas vezes nós omitimos, negamos a verdade para não ferir aquela pessoa que nós entendemos que amamos antes que eu inicie a pregação. Agora eu quero que você entenda na manhã de hoje que quem ama na verdade não omite o erro do outro. Uma prova de que alguém ama outro alguém é mostrar para esse alguém que os céus existem, que Jesus está voltando. A maior prova de amor que você pode dar para o seu amigo de faculdade, para a sua vizinha, para o seu vizinho, para a sua companheira de trabalho, para o seu companheiro de trabalho, não é omitir o pecado que ele ou que ela está cometendo pelo fato de ter empatia por ele ou empatia por ela. A maior prova de amor que você pode dar para essa pessoa é você chamá-la no particular, pegar na mão dela e dizer: oh, vamos orar porque você precisa entrar no céu, precisa converter no teu mau caminho, Jesus está voltando, está chegando a última hora da igreja na terra. A maior demonstração de amor não é omitir o erro, é falar o erro, é anunciar o erro. Vem comigo que eu vou explicar o texto. O profeta Jonas tinha muitos motivos para não querer pregar para o povo de Nínive. Eu já citei alguns motivos aqui. Aquele povo havia perseguido a descendência de Jonas, havia matado alguns profetas, massacrado a parentela de Jonas. E agora Deus chama Jonas e diz: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A voz de Deus ecoa, quem sabe no quarto onde Jonas estava orando. E Deus diz: levanta e vai até a cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia de Nínive subiu até mim.
E quando Jonas ouve a ordem de Deus, cheio de razões próprias, cheio de ressentimento, cheio de angústia, porque a sua parentela havia sofrido na mão dos ninivitas, cheio de ressentimento, essa é a palavra, Jonas levanta, mas para fazer uma outra coisa. Eu tenho uma palavra de Deus para ti essa manhã. O verso 3 diz assim: porém Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Deus ordenou e Jonas levantou, mas não levantou para fazer aquilo que Deus havia mandado. Jonas levantou para fugir da presença de Deus. O primeiro grande erro que Jonas cometeu não é deixar de fazer o que Deus manda, não é de pegar a direção errada, é achar que podia esconder da presença de Deus. O primeiro grande erro de Jonas foi deduzir que podia esconder-se da presença de Deus. Foi entender na sua mente que podia omitir a sua face da presença de Deus. Ele disse: eu vou levantar, mas para fugir da presença de Deus. E eu quero que você entenda que os atributos de Deus é onisciência, onipotência e onipresença. Eu quero que você entenda que não tem como fugir da presença de Deus. Não adianta entrar e fechar a porta do quarto, porque Deus está lá dentro. Não adianta apagar a luz, entrar debaixo do edredom, porque Deus está lá debaixo. Não adianta isolar o vidro do carro, colocar uma película escura, colocar um óculos no rosto, baixar no banco da frente e ir com o carro para um lugar distante, porque Deus está ali também. Não adianta mudar a sua vestimenta, colocar uma roupa diferente, mudar de estado, ir para outra nação para cometer alguma coisa longe dos olhos do Senhor, porque onde você for, os olhos de Deus estão sobre aquele lugar, e tudo está patente aos olhos do Senhor, e tudo Ele vê, tudo Ele contempla. O salmista escreveu no Salmo 139: Senhor, Tu me sondaste, o Senhor me cerca por detrás e por diante. Para onde me ausentarei de Ti? E para onde eu fugirei da Tua santa presença? Ainda que eu faça minha cama no mais profundo abismo, o Senhor estará ali. Ainda que eu tome as asas da alvorada e que eu voe até os céus, o Senhor estará lá. Senhor, a lua, ou o sol e a noite, para Ti é a mesma coisa. A treva e a luz é a mesma coisa. Para onde eu fugirei da Tua presença? Eu ainda nem era formado no ventre da minha mãe, e os meus ossos não tinham sido entretecidos, e o Senhor já me conhecia, e já tinha cada dia da minha vida escrito na palma da Tua mão. E Ele diz: quão grande é para mim, Senhor, o Teu entendimento, para onde eu fugirei? O primeiro grande erro de Jonas, deduzir que podia esconder-se da presença de Deus. Quem pode esconder da presença dele? Quem pode omitir alguma coisa para ele? Quem pode fingir ser uma coisa que não é na presença dele? Quem pode negar o que é para ele? Quem pode usurpar o seu caráter diante dele? Quem pode escapar dos olhos do Senhor, que vê além da parede, que vê dentro da cova, que quando alguém fecha a porta do quarto, Ele está ali? Olhe para cá. Quando alguém abre o notebook ou liga o computador e acessa uma página, olha para lá, olha para cá, não tem ninguém, e clica naquela página, o próprio Deus está em pé do lado dizendo: eu estou contemplando, eu estou assistindo, eu estou vendo, eu conheço, eu sei de tudo, eu sou Teu Deus. Quando alguém diz: vou trair minha mulher em tal cidade, vou enganar meu marido, pega um homem que não é dela, vai e trai o marido. Deus entrou contigo naquele quarto, Ele conhece aquele motel, sabe das
tuas obras, sabe o que você fez, está perante os olhos dele, você vai prestar conta. Ele é Deus, não tem como escapar, ele é poderoso, ele viu. Cabarra, furá. Não tem como fugir dos olhos do Senhor, não tem como escapar. Ele entrou naquele motel contigo. Rabandúbia. E desde ontem que eu estou com isso aqui entalado para falar. Fala. Ele te viu traindo a sua esposa, traindo o seu marido. Ele te colocou na balança, ele pesou as suas obras. Ele anotou na agenda da eternidade. Eu te aconselho a colocar tua boca no pó e clamar misericórdia. Quem vai cobrar de ti não é o teu marido, não é a tua esposa. Quem vai cobrar de ti é o Deus que eu prego, é o dono da igreja, é o todo poderoso. Eu te aconselho a humilhar diante dele. Não adianta tentar escapar. Mire em mim, por favor, olhe para cá. Ele viu aquele WhatsApp que você mandou para aquela pessoa. Ele leu aquela mensagem que você postou na Machandaraia. Ele estava lá quando você mandou aquela foto imoral. Ele viu você se despindo e mandando o teu corpo via foto pela internet ou pelo seu celular para aquele rapaz, para aquela moça. E ele me trouxe aqui essa noite como profeta para te dizer que quem vai requerer de ti não é o teu pai, não é tua mãe, é aquele que está sentado no trono vestido de glória. Quem vai requerer de ti não é o pai que você tem, é o Deus que te escolheu no ventre da mãe, é Ele. Ele te viu, te contemplou, assistiu a tua obra, a minha obra. Ele sabe onde você coloca o teu pé, onde eu coloco o meu pé. Não tem como fugir da presença dele, não tem como correr dele. E Jonas cometeu um equívoco. Ele disse: eu vou levantar, mas é para fugir da presença do Senhor. Diga para o teu irmão: eu não tenho como fugir da presença dele. Diga para a tua companheira de fofoca na internet aí, diga para ela assim: vamos parar de falar mal de alguém lá. Diga para sua amiguinha que te ensina a fazer franjinha, colocar foto mordendo a língua, fazendo biquíni na internet: vamos virar crente de verdade. Diga para ela: vamos converter de verdade, não tem jeito. Diga para ela: nós não somos exposições da pombagira, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada do Altíssimo. Diga para ela. Eu estou pregando para uma geração. Eu disse para Deus ontem à noite: Deus, caravanas vieram de longe, elas não podem ir embora sem ouvir a tua voz. Eu preciso pregar, Senhor. E o Senhor sabe que eu não deixo a minha namorada em casa, os meus filhos, para brincar de pregador. Eu não deixo minha família em casa para fazer turismo. Eu não vim aqui para conhecer o Pantanal, nem tão pouco para pescar. Eu vim aqui para falar de Deus. Então entenda algo aqui na manhã do dia de hoje. Eu estou pregando para uma geração em que as moças são mais atiradas que os rapazes. Talvez os senhores vão ficar assustados com o que eu vou dizer. Essas menininhas de 14 anos de idade que não sabem nem conjugar o verbo, não sabem nem o que é pronome. Se você perguntar o que é artigo, vai perguntar se é de comer, mas já quer beijar na boca, já quer pegar na mão, já quer fazer sobrancelha, já quer pintar cabelo, já quer andar de qualquer maneira. É 5 quilos de carne de tamanco e cabelo alisado, achando que já pode abafar na igreja. Coloca a tua cara no pó, pede perdão para Deus, arrependa essa manhã em nome de Jesus, minha filha.
Tu és criança, vai brincar de boneca. Você está precisando de chinelo. Você está precisando de correiada. Tu és menina ainda, tu és bebê. Tu és criança pré-adolescente. Está na hora de você brincar de fazer comidinha, para quando você casar você entender o que é ser esposa. Está na hora de você brincar de limpar a casa, de limpar chão. Está na hora de você brincar de limpar, lavar vasilha, para quando você casar você não ficar deitada com a casa bagunçada, sem querer fazer comida, porque casamento não é passar brilho na boca, nem fazer sobrancelha, nem pagar de gatinha. Casamento é compromisso com família. Casamento é compromisso com lar. Casamento é ser líder de família. Sabe o que está acontecendo, pastor Washington? Nós estamos criando uma geração com deficiência. As nossas moças não sabem a função de esposa. Elas casam sem saber fritar um ovo, sem saber picar um frango. Elas casam sem saber lavar uma vasilha, sem saber limpar o chão. Quer saber quem que ela é? Vai lá no quarto dela para ver aquela bagunça lá. Quer saber quem ela é? Vai lá ver aquela cama bagunçada, aquela pia cheia de vazia depois do almoço. E ela deitada no sofá, no WhatsApp, conversando com não sei quem, mandando mensagem para não sei quem. Vai lavar vasilha, vai limpar o chão, vai aprender o teu compromisso. Pede a Deus para abrir tua mente, filha. E eu vou dizer para você algo aqui antes de começar a pregar. O tempo passa rápido. Quando você menos esperar, você está casando despreparada. E aí passa um tempo, começa a briga no casamento. Aí o casamento hoje no Brasil não, dentro das igrejas, vou falar da igreja, está durando muito pouco. A durabilidade de um casamento é muito pouca. Qualquer coisinha, divórcio. Qualquer coisinha, a mulher está indo dormir na casa da mãe, separando. Qualquer coisinha, arranca a aliança do dedo, joga para o chão e briga. Sabe por quê? Porque está despreparado para a vida conjugal. Porque no lugar de orar no namoro, ficou beijando na boca. Porque no lugar de jejuar no namoro, ficou encostando pelos cantos, relando pelos cantos. Eu confesso para você que eu não tenho o hábito de ir embora sem pregar. Eu não vou ficar devendo aqui primavera. Eu não vou ficar devendo aqui primavera. Parecido Norte do outro lado. Povo bom também. Povo crente, gosta da Bíblia. Verso 3 diz assim: porém Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Preste atenção. O primeiro erro de Jonas aqui foi pensar que podia fugir da presença do Senhor. Ele diz: eu vou me levantar, mas para fugir da presença do Senhor. Primeiro grande erro de Jonas aqui: levantar-se, mas para tentar fugir da presença do Senhor. E eu digo para você que na manhã de hoje eu volto a ser enfático nessa expressão. Não tem como fugir da presença dele. Não tem como esconder dos olhos dele. E ele, além de ver tudo que nós estamos fazendo,
Ele conhece as nossas intenções. Aquilo que está cotejando dentro de nós, Ele conhece. Então, tenha ciência de algo na manhã de hoje. Só para te lembrar a grandeza do Deus que nós servimos, como Ele é grande. Deus não somente sabe o que nós estamos fazendo, mas Ele sabe o que desejamos fazer. Ele conhece os nossos pensamentos. Aleluia. Feche os seus olhos. Quando você deita na cama, Ele sabe o que você pensa. Quando você olha para um irmão, para uma irmã, Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que passa dentro do teu coração, no meu coração. Ele sabe, Ele conhece o teu pensamento de longe, o meu pensamento. Ele esquadrinha os nossos pensamentos de longe. Quando nós maquinamos algo, projetamos algo dentro de nós. E essa manhã é muito propícia, é uma manhã muito maravilhosa. E eu creio que é uma manhã que Deus, o Senhor, preparou na agenda da eternidade. Eu quero que você entenda que Ele sabe o que se passa dentro de ti, dentro de mim. Ele sabe aquilo que você planeja. Ele sabe quando você compra uma roupa e diz: eu vou vestir essa roupa e eu vou abafá-la na igreja. Ele sabe quando você veste aquela roupa para provocar. Porque Ele sabe quem veste porque não tem outra para vestir. Mas Ele conhece quem veste para poder provocar. Porque é para poder mostrar que não obedece. Feche seus olhos. Irmão, sei que não é assembleiano, tá? Eu estou pregando para assembleiano aqui. E como assembleiano, eu vou pregar para assembleiano. Ele sabe quando você se maquia para provocar. Você diz: eu vou maquiar porque quem manda em mim sou eu. Eu vou encher minha cara de pó, eu vou pintar minha boca, eu vou fazer o que eu quero, eu vou arrancar minha sobrancelha, eu vou usar uma roupa curta, eu vou descolorir minha perna, eu vou fazer o que eu quero, porque quem manda em mim sou eu. Ele sabe, Ele conhece a tua rebeldia, Ele sabe o que você está fazendo para poder desafiar o teu líder, você está fazendo para levantar contra a liderança da tua igreja, para mostrar que você não tem que obedecer homem. E eu quero que você entenda, Ele já anotou na agenda da eternidade o seu sentimento, a sua intenção. Ele já anotou na agenda da eternidade a tua rebeldia, a tua rebelião. Ele sabe do teu comportamento. Você que causa tumulto em meio à mocidade, você que é líder de rebelião, você que diz: não vamos levantar contra esse líder, vamos falar que ele não serve, vamos boicotar esse ensaio, não vamos participar, vamos bagunçar, vamos desorganizar. Ele conhece você, Ele sabe o que você está fazendo. Você que inflama o mal no meio das outras, você não é santa e ainda impede quem é santa de ser santa. Você não é santa e critica quem é santa. Mas eu quero que você entenda nessa manhã: Ele sabe quem você é, e de você quem vai cuidar não é o teu pai, de você quem vai cuidar não é tua mãe, com você quem vai tratar não é o pastor, quem vai tratar com você é aquele que está sentado no trono, vestido de glória, vestido de honra. É Ele que vai tratar da tua rebeldia. Sabe o que eu acho gostoso, irmãos? O que eu acho maravilhoso é que Deus conhece. Deus conhece o caráter de cada pregador do Brasil, cada cantor do Brasil. Deus tem eles na palma da mão. E Deus diz: pode fazer o que vocês quiserem, mas está anotado na agenda da eternidade. Um dia você vai ter que prestar conta de todas as suas obras. Vem comigo, porque muita coisa há para comentar aqui. Verso 3. Porém Jonas, o sujeito aqui é Jonas. Levantar aqui é um verbo de ação. Levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mira em mim, preste atenção.
Deus chamou Jonas e Jonas levantou, mas para fugir da presença do Senhor. E quando chegou em Jope, Jonas achou atracado um navio que ia para Tarsis. Sabe o que Jonas fez? Ele pagou a passagem. Tem gente que compra o pecado. Tem gente que enfia a mão no bolso e fala: eu vou pagar para poder pecar contra Deus. Feche seus olhos. Só que você é tão escolhido que se você tentar pecar, Deus vai levantar alguém para falar que você não vai. Se você tentar fugir, Deus vai levantar alguém para falar: não fuja. Se você tentar negar, Deus vai levantar alguém para dizer: não negue. Deus te escolheu e tem um propósito tão grande na tua vida que você não serve nem para desviar, não dá mais. Para onde você correr, Deus vai correr atrás de você. Deus tem um projeto tão grande na tua vida que você vai tentar destruir aquilo que Deus desenhou para você, mas Deus vai colocar alguém na tua frente dizendo: volta para o caminho, porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu te escolhi no ventre da tua mãe. Jonas agora enfiou a mão no bolso e falou: eu vou pagar para poder sair do foco, para deixar de fazer aquilo que Deus quer. Pagou. Feche seus olhos, por favor. Jonas decidiu pagar para poder pecar contra Deus. E aí, você vai obedecer ou vai pagar? Você vai obedecer ou vai fugir daquilo que Deus te chamou para fazer? Jonas enfiou a mão no bolso e falou: eu vou comprar passagem do meu bolso. O barco estava atracado ali em Jope. Jonas enfiou a mão e comprou 2 bilhetes. Eu imagino que ele comprou 2 e olhou: eu vou escolher aonde eu vou aqui. E decidiu ir para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Paga-se para pecar. Eu estava olhando aqui em Primavera do Leste. Tem vários homossexuais que ficam nas esquinas durante a noite. E as pessoas passam com o carro e pagam para poder pecar. Elas enfiam a mão no bolso e pagam para poder pecar, para trair a esposa, para trair a sua honra, para denegrir sua moral, para perder os seus valores. Ela enfia a mão no bolso e paga para poder pecar contra Deus, contra o seu cônjuge, contra a sua moral, contra a sua saúde. Ela baixou o nível que ela decidiu comprar o pecado. Eu vou parar aqui, vamos mudar de assunto. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, descendo em Jope, achou-lhe um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quando Jonas entrou naquele navio com a sua própria passagem, pagando no seu próprio bolso, olhe para cá. Eu imagino que o timoeiro já havia olhado a meteorologia. Alguém olhou para a biruta e viu que o vento estava soprando a favor. Eu imagino que alguém que entendia da meteorologia na época abriu um mapa e quando viu a velocidade do vento e o sentido do vento, disse: nós vamos navegar em águas tranquilas, o dia hoje está bom para navegar. Eu imagino que eles abriram a vela, removeram a âncora, empurraram o barco e tiraram o barco do cais. E o barco começou a entrar em movimento sobre as águas, movimento fluvial. Aquela tarde era uma tarde propícia para viajar. Segundo os meteorologistas daquela época, o tempo estava bom, as águas estavam tranquilas. O barco era um barco estruturado para viajar de Jope para Tarsis, porque a distância não era curta. Estava tudo bem preparado, a estrutura. Os marinheiros colocaram as suas bagagens dentro da embarcação.
hastearam a vela, levantaram a vela, começaram a remar e o barco começou a entrar em movimento sobre as águas. E Jonas estava lá dentro. Preste atenção. Quando Jonas percebeu que o barco estava movimentando lentamente, o vento soprava, enchia a vela, e o barco ia em movimento retilíneo uniforme sobre as águas, sendo levado pelo poder, pela força do vento, em movimento fluvial sobre as águas. Quando Jonas percebeu que a viagem era tranquila, Jonas desceu até o saguão daquele barco, pegou um travesseiro, apalpou o travesseiro, deitou ali e falou: agora eu vou dormir, porque eu estou fugindo da presença de Deus, eu estou escapando dos olhos de Deus, eu estou indo para longe da presença de Deus. E eu pergunto para você: onde é longe para Deus? Onde é longe para Deus? Qual é o lugar de difícil acesso para Deus? Onde é que Deus não entra? O que é que Deus não vê? Qual cidade, qual país, qual nação, qual esfera, qual galáxia que Deus não pode ir nela? Qual estrela que Deus não conhece, não chama pelo nome? Qual vento que Deus não domina? Qual nuvem que Deus não pesa? Qual fogo que queima Deus? Qual água que Deus não retém? Qual tempestade que não está na mão de Deus? Qual cabelo que Deus não sabe a cor, a quantidade de fio? Onde é que se escapa da presença de Deus? Eu te pergunto, onde é? Para onde se pode escapar da presença dele? Onde você pode esconder da presença dele? Feche os seus olhos. Para que lugar você vai que o Deus que você serve ou Deus que você cultua não pode te visualizar? Qual idioma que você vai usar que o Deus que você serve não consegue entender? Qual é a linguagem que você vai usar que Deus não consegue fazer leitura dela? Seja uma linguagem com a cabeça, com os olhos, com os dedos, seja uma linguagem através da sua vestimenta. Qual é a linguagem que Deus não entende? Eu pergunto para você. Qual é a estrela que Deus não sabe o nome dela? Qual nuvem que Deus não conhece o peso dela? Qual vento que Deus não sabe onde ele nasce e onde é o final dele? Qual areia ou qual praia que Deus não sabe a quantidade de grão de areia que tem nela? Qual oceano que Deus não sabe quantas gotas de águas que tem dentro dele? Qual cabeça que Deus não sabe quantos fios de cabelo tem? Eu pergunto para você: o que está fora do controle de Deus? O que Deus não conhece? Se você sabe de alguma coisa que Deus não conhece, diga para mim aqui essa noite. Se você sabe alguma coisa que Deus não contempla, diga para mim aqui essa manhã. Se você sabe de algum lugar que Deus não entra, diga para mim aqui essa manhã. Qual é o código que Deus não lê? Qual é a senha que Deus não conhece? Qual é o celular que Deus não acessa? Qual é o computador que Deus não entra? Qual é a TV que Deus não sabe o que passa nela? Qual pensamento que Deus não conhece? Qual comportamento que Deus não vê? Qual pecado que Deus não contempla? Eu quero que você entenda algo aqui nessa manhã. Não tem como escapar dos olhos dele. Tudo ele vê, tudo ele sabe. Qualquer lugar ele entra. O nome dele é Deus, é Senhor, é soberano. Não dá para fugir dele. Ele sabe o que passa dentro de você, dentro de mim. Tudo ele sabe, tudo ele vê. E Jonas entrou naquele barco, pagou a sua própria passagem para tentar fugir da presença dele. Reuniões no particular, ele sabe. Conversas na cama, só o marido e a esposa, ele ouve. Amachandaraia. Conversa dentro do quarto ou dentro do carro, ele conhece. Fuxico no pé do ouvido.
Ele já ouviu, aleluia. Palavra em código. No lugar de colocar o nome da mulher, coloca o nome de homem no celular. E quando toca é o nome de um homem, mas é uma mulher que está ligando. Ele sabe quem está ligando. O teu marido não viu, mas ele viu. A tua esposa não viu, mas ele viu. Aleluia. Feche os seus olhos. A tua mãe não sabe, o teu pastor não sabe, o teu líder não sabe, mas ele sabe, ele viu. Você pode até tentar casar enganando a igreja. Você pode até tentar casar achando que está lubrifiando a igreja. Mas ele viu, ele contemplou, ele estava lá, ele assistiu, ele sabe das suas obras, ele viu. E o problema dessa geração? Essa geração acha que ele não vê. Esquece que tudo ele vê. Que ele está em todo lugar, que tudo ele contempla. Não adianta, você pode ir para o mais longe que for, ele vai estar lá. Pode entrar no lugar mais escondido, ele já está lá no cativeiro. Ele levou cativo o cativeiro, levou escondido o esconderijo. Jonas agora comprou passagem, entrou naquela embarcação indo para Nínive, pagou a sua passagem em Jope e saindo para Nínive. O vento soprou, as velas do barco encheu de ar e o barco começou a entrar em movimento sobre as águas. Eu queria que você imaginasse um barco indo sobre as águas tranquilo. E Deus olha do céu para a terra. Não, Deus olha do céu para o mar e vê o barco e vê Jonas lá dentro. E Deus então, como ele deu uma ordem para Jonas, e quando alguém não recebe a ordem que ele deu, esse alguém está procurando um sinal dele, porque desobedecer a Deus é falar: Deus, me dá um sinal. É falar: não é Deus que está falando. Aí Deus fala: vou te mostrar que sou eu. Olha para cá. Verso de número 4. Mas o Senhor mandou um grande vento. Deus olhou para aquele barco e Jonas dormiu lá dentro. Deus fez assim, ó. Eu imagino Deus enchendo a boca de vento em direção ao barco. Faz assim. E quando Deus começa a soprar, as velas enchem e o barco começa a correr. A velocidade do barco aumenta. E alguém diz: o vento aumentou. E eu imagino o meteorologista que estava ali dentro, que fez o planejamento da viagem, dizendo: não pode, hoje não é dia de vento forte. Eu já fiz o estudo da geografia da região, da meteorologia da região, não vai ventar. E alguém diz: está ventando forte. Quando alguém olha para a biruta está cheia, a vela está cheia e o vento está soprando com mais força, porque Deus começou a soprar sobre aquele barco. Deus encheu a boca de vento e começou a soprar. O vento começou a soprar porque Jonas estava no lugar errado. Feche os seus olhos. O vento está soprando sobre a tua vida porque talvez você está na posição errada, no lugar errado, fazendo aquilo que é errado, e Deus está te dando um sinal através de um pequeno vento. E eu vou explicar para ti aqui essa manhã. O vento assoprou e Jonas estava deitado no fundo do barco, porque geralmente é assim: quem provoca o problema muitas vezes está tranquilo. Eu vou descrever para você a situação. Verso de número 4.
Mas o Senhor mandou um grande vento. Então o vento não existia. Deus deu ordem para que um vento surgisse. Você sabia que tem vento que é Deus que cria para colocar o homem na posição que Ele quer? Você sabia que Deus cria vento para colocar alguém na posição que Ele quer? E tem pessoas que só ficam na posição que Deus quer quando o vento assopra contra a vida dele. Tem pessoas que só mudam de comportamento quando Deus manda o vento contra a vida dele. E Deus criou um vento. Aquela época não era época de vento, mas Deus criou um vento porque tinha alguém fora da posição, porque tinha alguém que estava fazendo aquilo que não devia, porque tinha alguém tentando fugir da presença dele, e por este motivo Ele criou um vento. Deus mandou um vento sobre aquela embarcação. Mas preste bem atenção no que eu vou dizer essa manhã. Mas o Senhor mandou um vento. O Senhor mandou um grande vento. Porque ventar já estava ventando, porque o barco estava em movimento. Mas um grande vento é um vento com força. Deus aumentou a força daquele vento. Já ventava porque o barco estava com a vela cheia e movimentando, cortando as águas. Só que Deus aumentou a quantidade de vento. Verso de número 4. Mas Deus mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade. Vento é uma coisa, um grande vento é um vento que está acima da média do que um barco precisa para movimentar sobre as águas. Agora, uma tempestade, eu vou explicar para você o que é tempestade. Olhe para cá. Vento é assim, ó. Tempestade é assim, ó. Mais ou menos assim. Tempestade é vento desordenado. Tempestade é vento desordenado. Guarde isso. Vento é assim, ó. Tempestade é. Sabe o que Deus fez? Deus começou a soprar um vento desordenado sobre aquele barco. O barco balançava para lá, o vento soprava para cá, balançava para lá, soprava para cá, e de acordo com aquela tempestade, a água começou a entrar no barco. Sabe o que Deus começou a fazer? Deus começou a sacudir aquele barco para ver se Jonas tomava uma posição, para ver se Jonas mudasse de comportamento, para ver se Jonas atinava para o chamado, para a ordem de Deus, para a determinação de Deus. Até quando você vai conviver com a tempestade e não vai entender que é Deus te chamando para a responsabilidade? Até quando você vai conviver com a tempestade e não vai entender que é a voz de Deus te chamando para cumprir aquilo que Ele te mandou cumprir? Até quando você vai conviver com o teu barco quase afundando e não vai entrar no propósito de Deus? Até quando você vai tentar suportar essa tempestade, irmão? Deus criou uma tempestade, verso 4. Deus mandou uma forte tempestade, e o barco estava a ponto de quebrar. De acordo com que o vento soprava, a velocidade do barco aumentou. Só que só provocou medo. Deus então mandou a tempestade. O vento é retinido. A tempestade é um vento desgovernado. Eu imagino Deus soprando, olha para cá. Eu imagino o barco em alto mar, e Deus assim, ó. O barco vai para lá, Deus. E cada sopro que Deus dá, o barco fazer assim. Deus está te sacudindo. Deus está te balançando. Deus está dizendo: ou você muda ou você afunda. Ou você muda ou você naufraga. Ou você muda ou você cai na água salgada. Ou você muda ou você vai de peixe. Ou você entra no propósito ou você vai dar volta de peixe. Mas o que eu tenho na tua vida vai se cumprir, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa.
Deus começou a criar uma situação para ver se Jonas despertava. Primeiro o vento, depois a tempestade. E eu quero que você entenda, aquela tempestade provocou perda. Aqueles marinheiros começaram a jogar tudo para fora do barco. Verso de número 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a sua carga. Eles começaram a jogar para fora tudo que estava no barco. Fecha os seus olhos. Deus assoprava desordenadamente sobre aquele barco. O barco balançando, a água entrando no barco, Jonas dormindo. Os marinheiros começaram a jogar tudo para fora do barco. Começaram a ter perda, pastor Walter. Começaram a subtrair. Começaram a perder tudo que eles tinham. Tem gente que está perdendo porque deu carona para Jonas. Tem gente que está perdendo porque escolheu a companhia errada. Tem gente que está perdendo porque vendeu o bilhete para quem não devia. Tem gente que está perdendo porque vendeu o bilhete para quem não tem compromisso. Tem gente que está perdendo porque colocou no barco gente que não tem compromisso. Fez aliança com quem não tem compromisso e agora está perdendo. Convidou para o passeio quem não tem compromisso, agora o barco está quase quebrando. E esta era a situação daqueles marinheiros, porque eles não procuraram saber quem era Jonas. Eles somente interessaram em vender a passagem. Eles primeiro venderam a passagem e depois que eles vão procurar saber quem era Jonas. Por que eles não procuraram saber antes quem ele era? E depois de saber quem ele era, eles iam decidir se venderiam a passagem ou não. Fecha os seus olhos. Sabe qual é o problema de muito crente nos dias de hoje? É que convida alguém para dentro da sua vida sem saber quem ele é. Convida alguém para dentro da sua casa sem saber quem ele é. Convida alguém para o seu coração sem saber quem ele é. Convida alguém para a sua empresa sem saber quem ele é. Convida alguém para pregar sem saber quem ele é. Convida alguém para cantar sem saber quem ele é. Convida alguém para lanchar sem saber quem ele é. E sabe quem ele é? Ele é Jonas. Está tentando fugir da presença do rei. E sabe o que vai acontecer com você que convidou? Você vai perder, porque o vento vai assoprar, porque Deus vai atrás dele. E se você estiver no caminho, você vai sofrer a consequência com ele. Eu queria que você entendesse essa manhã. Eles sofreram, sabe por quê? Porque eles estavam com Jonas. E sabe atrás de quem Deus estava? Deus estava atrás de Jonas. Só que quem estava com Jonas sofreu a consequência. Devolve o bilhete para esse Jonas. Manda ele consertar a vida dele. E depois que ele consertar, você coloca no teu barco. Devolve esse bilhete para Jonas. E diga: enquanto você não consertar com Deus, você não anda comigo. Enquanto você não consertar com Deus, não entra no meu barco. Eu não vou colocar em risco o meu casamento. Eu não vou colocar em risco o meu ministério. Eu não vou colocar em risco a minha vida financeira. Eu não vou colocar em risco os meus filhos por causa da sua desobediência, Jonas. Eu não vou colocar em risco o meu patrimônio por causa da tua desobediência, Jonas. Primeiro conserta com Deus, depois anda comigo. Conserta com Deus, anda comigo. Conserta com Deus, anda comigo. A tua presença, Jonas, ela vai causar danos para a minha vida, vai causar danos para a minha família, vai causar danos para o meu ministério, vai causar danos para a minha honra. Fecha os seus olhos. O que tem de gente perdendo porque escolheu a amizade errada. O que tem de gente que não adora, não fala em línguas porque escolheu a amiga errada. Fecha os seus olhos. O que tem de gente que deixou a santidade porque escolheu a amiga errada. O que tem de gente que não sente nada porque preferiu um amigo errado que a presença de Deus. O que tem de gente que está perdendo o casamento, perdendo a esposa, perdendo os filhos, porque prefere aquele amigo descomprometido que voltar para o seu lar. O que tem de gente que está tendo o seu ministério passando por um fio, quase perdendo a sua chamada, porque decidiu aquela companhia que não convém, fez a escolha errada, vendeu a passagem para a pessoa errada, fez aliança
na pessoa errada. Pastor Washington, o que tem de pessoas sofrendo sentimentalmente porque vendeu o bilhete da paixão para a pessoa errada, vendeu o bilhete do amor para a pessoa errada, convidou para o barco alguém que não tem compromisso com Deus. Feche seus olhos. Convidou para a vida alguém que não tem nada a ver com Deus. Falou: pode entrar no meu barco. Abriu o peito, abriu a alma e falou: entra na minha vida. E esse alguém entrou e trouxe um grande vento junto. Esse alguém entrou e trouxe uma tempestade. Feche os seus olhos, igreja. Cubra a tua cabeça. O ministério fica à vontade, mas igreja. E já percebeu que você mudou por causa dele? Você mudou o seu jeito de adorar, o seu jeito de servir a Deus. Você mudou o seu comportamento. Tu não é mais o mesmo, a mesma, porque você foi influenciado por ele e por ela, porque você abriu a tua vida e falou: entra. E aquela pessoa entrou, e logo após ela veio o vento. Depois que ela entrou na tua vida, o vento começou a soprar. Só que eu quero chamar a sua atenção na manhã de hoje, que eu vejo 3 tipos de vento na Bíblia. O primeiro vento aqui é esse vento que eu estou pregando. É o vento da rebelião, porque Jonas rebelou contra Deus. O segundo vento é o vento da provação. É o vento que Deus usa para poder provar a fé. É quando Pedro anda sobre as águas, o vento estava soprando, o mar estava agitado, e Pedro ouviu a voz do Senhor e começou a andar sobre as águas. Aquele vento é senão uma demonstração de que Deus é um Senhor que entra no meio do vento para dar livramento para quem tem promessa. O terceiro vento é o vento do pânico. É o vento que Deus liberou sobre o barco que Paulo estava nele, um vento chamado Euroquilão, que a Bíblia diz que despedaçou a embarcação de Paulo, e eles chegaram até a ilha de Malta. Mas a Bíblia diz que o timoeiro, ele ficou apavorado, e todos os homens que estavam naquele barco no continente asiático ficaram apavorados, e o barco despedaçou. E eles chegaram seguros em terra firme, porque Deus havia dito para Paulo que aquele vento não mataria ninguém, e que aquele vento não danificaria um fio de cabelo sequer de quem estava na embarcação. Eu quero que você entenda: se o vento está soprando para provar a tua fé, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque você vai ver um milagre andando sobre as águas, você vai ver um milagre acalmando o vento. Se o vento está soprando para poder mostrar para os teus inimigos que Deus é Deus na tua vida, pode até quebrar o teu barco, mas não vai matar você. Glorifique a Deus também. Mas se o vento está soprando porque você está fugindo da presença de Deus, humilha-te diante dele. Se o vento está soprando porque você decidiu esconder da presença de Deus, humilha-te. E o problema, igreja, é que Jonas estava deitado, dormindo, e Deus começou. E o barco, a água entrando, os marinheiros jogando tudo fora. O que você perdeu por causa da sua amizade? Feche seus olhos. O que o Senhor já perdeu por causa de um negócio precipitado? O que o Senhor já perdeu porque fez um investimento na pessoa errada? O que o Senhor que está aqui já perdeu porque fez aliança com quem não tem compromisso com Deus, sociedade com ímpio? O que o Senhor já perdeu porque emprestou um cheque para alguém que não tem compromisso com Deus? O que o Senhor já perdeu porque emprestou dinheiro para quem não tem compromisso com Deus? O que você perdeu, minha filha, com seus olhos fechados, porque deu a sua vida para quem não tem compromisso com Deus? O que você perdeu porque embarcou no barquinho da ilusão, da paixão, da emoção,
e decidiu arriscar em um relacionamento que não tem coesão, em um relacionamento que não tinha aprovação de Deus, e agora o vento começou a soprar, e você percebeu que até agora você só perdeu o brilho do Espírito Santo, perdeu a língua estranha que você tinha na boca, perdeu glória, perdeu aleluia. Você não tem força mais para levantar a mão e adorar. Você anda de cabeça baixa, porque por mais que as pessoas não saibam o que você fez, você e Deus sabem o que você fez, e por esse motivo a sua consciência te acusa. O que o Senhor perdeu? Porque decidiu trair a tua esposa, e agora o Senhor tem que andar de cabeça baixa, com medo de alguém descobrir, com medo de alguém comentar, talvez alguém viu, e por esse motivo perdeu a hombridade, perdeu a moral de olhar por cima. O que a senhora perdeu porque decidiu aventurar, dizendo: meu marido não é bom, meu marido não presta, vou tentar um outro homem, vou arriscar um negócio, meu marido é um banana, meu marido só sabe orar, só sabe ir para a igreja, o negócio do meu marido é paletó, vou tentar alguém. Eu estou falando porque Deus está mandando, e agora a senhora está com um amargo na boca, com um aperto no peito, com uma lágrima no olho, dizendo: o que eu fiz de agora? E eu vou dar uma notícia para a senhora: Satanás colocou o pé na tua garganta, colocou o dedo na tua cara, e está dizendo: tu és uma adúltera, tu és uma adúltera. Mas a mão de Deus levanta essa manhã e diz: eu te levanto do pó, eu te levanto do pó, eu apago o teu pecado, eu perdoo a tua mancha, eu te limpo para a glória do meu nome.